Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Gente, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre como usar a madeira de demolição na decoração da casa? Vamos nessa? Primeira coisa, madeira de demolição é uma madeira que é garimpada em alguma obra antiga, por exemplo, galpões ou casarões que estão sendo demolidos ou para passar por uma remodelação ou mesmo para dar espaço, né, liberar esse terreno para uma construção nova. Então são nesses locais, são nessas oportunidades que a gente consegue acessar essas madeiras que muitas vezes estão em ótimas condições para serem reutilizadas. Além do que a natureza agradece, a gente está reaproveitando o material que é muito nobre, que é a madeira. Essa madeira pode ser reutilizada de várias formas. Pode ser utilizada como um revestimento, pode ser reutilizada no mobiliário e também pode ser aproveitada da forma com a qual você encontrou ela, né? Sem fazer nenhum tipo de restauro ou nenhum tipo de tratamento, né? De modificação dessa madeira de demolição. Então, você pode encontrar, pode adquirir a madeira de demolição de empresas especializadas nesse tipo de material. O que acontece? Quando essas empresas ficam sabendo de alguma edificação que está sendo desmontada, essas empresas adquirem ou compram, né, esse lote inteiro de madeiras e então repassam para o consumidor final. Então, como eu falei, a madeira de demolição, ela vem dessas edificações que estão sendo desmontadas, mas também ela pode vir de dormentes antigos da via férrea, das linhas férreas do país. A madeira de demolição é um material nobre e comumente se encontra pinho de riga, peroba rosa, perobinha do campo, cerejeira, braúna, ipê e jacarandá. E você pode então utilizar essa madeira da forma como você a encontrou, ou você pode fazer um beneficiamento dessa madeira e fazer um restauro dessa madeira advinda então da demolição de uma edificação. No processo de restauro da madeira de demolição, você precisa utilizar água sob alta pressão. A água, pessoal, é o elemento mais indicado para fazer essa limpeza porque não possui produtos químicos que, porventura, possam manchar a superfície da madeira. Então, depois da limpeza, essa madeira deve ser seca e depois de seca é que você pode realizar cortes nessa madeira, lixar essa madeira para chegar na bitola, ou seja, nas dimensões da peça que você necessita. É importante salientar, gente, que como é uma peça proveniente de demolição e que já foi usada por muito tempo, a madeira de demolição, por muitas vezes, contém marcas de pregos, né? Marcas de algum parafuso, contém ranhuras, então vai da sua necessidade, da sua intenção para a decoração do ambiente onde você quer aplicar madeira de decoração, manter ou não essas marcas na superfície. Mas é importante salientar que muitas vezes não é possível retirar todas essas marcas, senão a gente acaba até perdendo muito do material. E eu considero importante levar isso em consideração e tirar partido disso, porque afinal de contas é uma madeira que já está contando uma história, já faz algum tempo, não é mesmo? Se for o caso, se você não quiser fazer esse aproveitamento, tirar partido dessas imperfeições que estejam na superfície do material, é importante considerar isso na hora da compra desse material, porque você vai ter perda desse material. Para conseguir deixar a madeira então mais homogênea, com um aspecto, com as peças mais homogêneas entre si, você vai precisar
precisar descartar mais material ou lixar mais essa madeira para conseguir ter essa aparência homogênea. Então é importante considerar isso também, a questão da perda de material em função de uma visual mais homogênea. Será que vale a pena, gente? Escrevam aqui nos comentários, vocês gostariam de ter peças feitas com madeira de demolição em casa? Se alguém aí que tem essa experiência, que tem peças com madeira de demolição, comenta aqui, escreve aqui nos comentários. E quais os locais da casa onde nós podemos aplicar a madeira de demolição? Externamente, nós podemos utilizá-la em caminhos de jardim, em acesso à casa. Então, vocês podem ver que as peças podem ser utilizadas da maneira com que vieram do local de onde foram retiradas. Então, para um caminho de jardim, você pode tirar partido dessas ranhuras que, além de trazer um aspecto mais rústico, também tornam esse piso, esse caminho antiderrapante. Você pode utilizar em um mobiliário externo, você pode utilizar em um deck de piscina. Então são diferentes usos que você pode dar para essa madeira e ampliar a vida útil, a utilidade dessa madeira que iria para um descarte. É importante ressaltar, né, pessoal, que a madeira de demolição, ela é bem resistente. Quanto mais velha, melhor. E por quê? Porque ela já passou por muito tempo de exposição e uso. Ela já passou por todo o processo de secagem. É uma madeira que já não empena mais, já não vai envergar, não vai ressecar em função de todo esse tempo de exposição que ela já tem. Internamente, a gente pode utilizar a madeira de demolição para um revestimento de parede, a gente pode transformar uma peça em guias. Vocês notem que as guias às vezes não têm a mesma tonalidade. Por isso é muito importante fazer essa avaliação do material que você está adquirindo e também qual é a intenção que você quer para esse ambiente. Lembrem-se do que eu falei a respeito de uma aparência mais homogênea ou uma aparência um pouco mais rústica, levando em consideração essa superfície dessa madeira de demolição. Notem que nem sempre as guias têm a mesma tonalidade, têm o mesmo aspecto visual. E se esse for o seu caso, se você não se importa que elas tenham esse aspecto diferente entre elas, vale muito a pena você, antes de colocar o revestimento na parede, você dispor essas madeiras no chão para você conseguir escolher e fazer uma paginação dessa madeira de demolição. Por quê? Para que não ocorra, por exemplo, na hora que você estiver instalando, de ficar um lado mais escuro, um lado mais claro, um lado mais patinado, outro lado mais homogêneo. Assim você consegue intercalar essas madeiras e mesmo elas sendo diferentes entre si, você vai ter uma unidade de revestimento. Todo o revestimento, ou seja, toda a parede vai ter essa mescla, não vão ficar pontos com tonalidades próximas entre si, diferente lá de um cantinho com uma tonalidade X. Então, é interessante fazer essa paginação, essa verificação das guias no chão antes de você instalar a madeira de demolição na parede. Dependendo da bitola dessa madeira, você pode fazer então esse beneficiamento da madeira, cortando as guias, aplainando, lixando, e você vai ter peças de tamanhos bem regulares. Mas se for a sua intenção de deixar esse ambiente com um aspecto mais rústico, você pode trabalhar com essa madeira de demolição com as arestas mais irregulares. É essa que mantém então esse aspecto da própria casca do tronco da madeira, certo? Do tronco da árvore de onde essa parte foi retirada, dando esse aspecto mais rústico para o ambiente. Lembrando, né, pessoal, que é sempre bem importante fazer um tratamento posterior nessa madeira com uma resina à base de água.
Essa resina à base de água, ela é incolor e ela tem esse toque mais aveludado. Então, não é necessário que você utilize cera para dar acabamento nessa madeira de demolição. Ah, e madeira de demolição, gente, em função de todo esse tempo de exposição, tem uma super vantagem. Mas antes disso, vou te convidar a se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, ativar o sininho e, como eu sempre esqueço, os 3 Cs. Curte, compartilha, comenta, tá bom? Gente, a super vantagem de uma madeira de demolição em relação a uma madeira nova é a sua resistência à ação de insetos, os famigerados cupins, que é uma praga. Realmente são uma praga para a madeira. Então, como é uma madeira que, por ser uma madeira nobre, porque se não fosse, não duraria todo esse tempo, por ser uma madeira nobre, por ser uma madeira resistente, que já passou por todo o seu período de ressecar, todo o seu período de secagem e tudo mais, ela é resistente aos cupins, ela é resistente a intempéries. Então, essa é uma grande vantagem da madeira de demolição. Além das características de resistência aos cupins, resistência a intempéries, a utilização de madeira de demolição dá um charme todo especial para o ambiente, valorizando o ambiente. Porque estamos falando de uma madeira natural, estamos falando de um elemento natural dentro do ambiente que com certeza vai trazer um charme, vai valorizar o seu ambiente. Que tal apostar em madeira de demolição? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Ah, já ia esquecendo, se você tem experiência com madeira de demolição, escreve aqui pra gente, comenta aqui qual é a sua experiência, quais os cuidados que você tem em casa com o mobiliário que foi feito com madeira de demolição, tá bom? Agora sim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, um super beijo.